Vamos começar a nossa 22ª aula de Hidrodinâmica Básica 2. Bom, essas estruturas que são utilizadas na exploração de petróleo, por exemplo, aqui o plataforma fixa, todas elas, o que elas têm em comum? Estruturas cilíndricas, né? Semi-submersível, SPAR, TLP ou TOP, tá? Todas elas têm estruturas cilíndricas. Então a ideia de hoje é da gente calcular as forças causadas por ondas sobre essas superfícies cilíndricas, tá? Nós vimos na aula passada que se a razão entre o diâmetro e o comprimento de onda é pequeno, o efeito de difração pode ser ignorado, né? Aí eu mostrei essa animaçãozinha aqui, essa primeira animação aqui com um diâmetro maior do que o comprimento de onda, né? E aqui um diâmetro pequenininho, menor do que o comprimento de onda, tá? E aí você observa que, obviamente, que no, no diâmetro grande, você tem efeito de difração altamente importante, dá para perceber isso. A onda contornando ali a estrutura. Já no caso do cilindro com diâmetro pequeno, o efeito de fração é pequenininho, né? Então tudo se passa como se você nem tivesse corpo ali. Como é que você calcularia a força agindo naquele cilindro? Você considera o campo de pressão gerado pela passagem da onda, sem considerar a presença do corpo. Aí você integra esse campo de pressão na superfície do corpo, tá? E você calcula a força agindo nele, e é isso que nós vamos fazer hoje. Vamos lá. Então, essa fórmula que nós vamos deduzir hoje, ela é válida desde que a razão entre o diâmetro e o comprimento de onda seja menor que 0,2. Menor que 0,2 já dá para usar, tá? Então vamos lá. Então quais são as hipóteses simplificadoras, né? Então aqui nós temos uma coluna cilíndrica, né? Nós temos aqui uma superfície livre, uma onda, né? Uma onda progressiva. Nós vamos analisar uma. Nós vamos dividir, vamos pegar um cilindro de comprimento unitário, né, nessa estrutura cilíndrica e vamos fazer a nossa análise. Então, na nossa análise, o que a gente vai considerar? Um cilindro de comprimento unitário, tudo que a gente vai deduzir aqui vai ser para isso, tá? Um cilindro de comprimento unitário e com d sobre lambda menor que 0,2, tá? E aí, cilindro de comprimento unitário, né? Forças por unidade de comprimento. Obviamente, porque a gente está considerando um cilindro de comprimento unitário, a força vai ser por unidade de comprimento, tá? Variação espacial do escoamento negligenciada. O que significa isso? Como a gente está considerando um cilindro de comprimento unitário e o diâmetro é pequeno, a gente vai considerar que as propriedades do escoamento ao longo de um diâmetro unitário, de um comprimento unitário e desse diâmetro pequeno, as propriedades não variam, tá? E serão iguais ao valor das propriedades calculadas aqui no centroide, tá? Então, eu vou calcular as propriedades de escoamento no centroide e vou aplicar ao longo de todo esse comprimento unitário do cilindro e do diâmetro, tá? Então, por isso que a propriedade do escoamento são constantes e iguais às do centroide. O escoamento é bidimensional, né? Ou seja, você tem o eixo Z para cima, o eixo X para a direita, nada varia em relação ao eixo Y, né? Ou seja, as propriedades do escoamento não variam em relação ao eixo Y. E somente as forças perpendiculares ao eixo do cilindro são consideradas, ou seja, as forças ao longo do eixo do cilindro a gente não vai calcular. Só vamos calcular as forças agindo perpendicular ao eixo do cilindro, tá? Então isso aí é o que está escrito aí nessa transparência, nessa aqui, tá, mas tá tudo que eu falei aqui está explicadinho ali, tá? Então é só vocês lerem, se prepararem para a questão discursiva da prova. Brincando. Bom, é, nós vamos utilizar o que nós desenvolvemos lá na parte de onda, né? Nós assumimos escoamento não viscoso e rotacional, deduzimos lá o potencial de onda, e desde que o escoamento seja irrotacional, a gente pode calcular o campo de velocidade pelo gradiente do potencial de onda, né? Então,
Sendo assim, nós calculamos a componente velocidade na direção x como sendo d-ρ w sobre d-ρ x, né? E chegamos a esse resultado aqui. E calculamos a componente na direção z, né? Que é d-ρ sobre d-ρ z. E chegamos a esse resultado aqui. Beleza? Então, essa velocidade aí, nós vamos calculá-la aqui, ó, no centroide do cilindro de comprimento unitário, né? E outra coisa, o eixo z O eixo Z, né, ele aponta para cima, né, a gente está sendo coerente com o que nós deduzimos lá na parte de ondas regulares. A origem está localizado na superfície média, né, da superfície livre, e o eixo X apontando aqui para a direita. Tá? Sendo assim, quanto equivale a coordenada X do centroide? Zero. Tá? Vai valer zero. Então isso aqui vai ser zero, isso aqui vai ser zero, isso aqui vai ser zero. E nós vamos cair isso aqui, ó. Vamos cair nisso aqui, tá bom? Ou seja, componente velocidade na direção x vai ser dada por zeta A ômega cosseno hiperbólico de K H mais Z1 dividido por seno hiperbólico de K vezes H cosseno de menos ômega t, que vai ser igual a cosseno de ômega t, né? Cosseno de menos ômega t igual a cosseno de ômega t. Então, a velocidade do escoamento vai ser dada por uma amplitude, né? Que é essa aqui, né? A amplitude da velocidade, vezes cosseno de ômega t, tá? Para você calcular a aceleração, como é que a gente calcula a aceleração? Dada a velocidade, deriva, né? Deriva em relação ao tempo. Você tem a componente da aceleração na direção x, que vai ser dada por menos o a ômega seno de ômega t, tá? Então está aqui a aceleração do escoamento. Bom, então, se você tem uma aceleração, o que é necessário para você? Imagina uma partícula fluida, né? Uma partícula elementar fluida, tá? E ela está sujeita a uma aceleração, o ponto. Se ela está sujeita a uma aceleração, o ponto, o que é necessário para que ela. O que está provocando essa aceleração? Uma força, né? Uma força resultante. Ou seja, uma força de pressão, tá? Então imagina que você tem uma onda, né? Passando lá na superfície livre, você vai ter um escoamento oscilatório, né? E associado a esse escoamento oscilatório, você vai ter um gradiente de pressão, tá? Um gradiente de pressão na direção x, tá certo? Então nós podemos aplicar a segunda lei de Newton a essa partícula fluida, ou seja, dp dx igual a ρ du dy, que nada mais é do que a segunda lei de Newton aplicado para esse elemento de fluido aqui, tá bom? Ou seja, aproximando esse dp dx por delta p sobre delta x, né, podemos obter uma expressãozinha aqui para o ΔP. Ou seja, ΔP vai ser aproximadamente igual a um ΔX vezes ρ, que é a massa específica da água, né, vezes du dt, que é a aceleração. Beleza? Simplesmente aplicação da segunda lei de Newton para um elemento de fluido, né, sujeito a um gradiente de pressão, tá? Ou seja, sujeito também a uma aceleração. E agora nós queremos calcular a força que está agindo na superfície do cilindro, tá? Então essa força vai ser igual a Fx1, né? Vai ser duas vezes integral de 0 a π da pressão vezes o elemento de área, né? Que vai ser R d θ, R cosseno de θ d θ. Levando em consideração, obviamente, que a gente está considerando um cilindro de comprimento unitário, né? Então, aqui, na verdade, R cosseno de θ d θ está multiplicado pelo comprimento do cilindro. Então, você, na verdade, você tem na superfície do cilindro uma faixa, né? Uma faixa de área, né? Uma área na superfície do cilindro. Se você, como é que a gente poderia ver isso aqui, né? Se você tivesse o cilindro aqui, uma vista
assim, esse elemento de área é uma faixazinha aqui, ó. É uma faixazinha aqui. E essa área vai ser o quê? Como o comprimento aqui é unitário, esse elemento de área vai ser igual a, a R de θ, né? R de θ vezes 1, né? R de θ vezes 1. Você lembra disso? Tá? Como eu estou interessado, ou seja, eu tenho uma força de pressão agindo aqui nesse ponto aqui. Como eu estou interessado na componente horizontal, eu tenho que projetar essa força de pressão. Essa força de pressão vai ser igual a quê? A menos P vezes o elemento de área. Então, eu tenho que projetar aqui para obter a componente na direção x, que vai ser igual a quê? Vai ser igual a menos P cosseno de θ vezes dA, tá? Lembra disso? Onde dA vai ser igual a R de θ vezes 1, que é o elemento de área, né? O dA, que é o elemento de área, vai ser 1, que é o comprimento do cilindro, vezes R de θ, tá? E aí, portanto, a força agindo no cilindro vai ser duas vezes integral de 0 a π de P R cosseno de θ de θ. Todos acompanharam isso aí? Vocês se lembram dessa equaçãozinha que nós deduzimos lá na parte de teoria potencial? Tá? Agora, veja bem, eu tenho uma pressãozinha, uma pressão ao longo dessa linha horizontal aqui, eu vou ter uma pressão agindo nesse ponto aqui, que eu vou chamar de P1, e vou ter uma outra pressão agindo aqui, que eu vou chamar de P2, tá? Onde ΔP, eu vou chamar de ΔP como sendo P1 menos P2, tá? Em vez de integrar de 0 a π de PR cosseno de θ, eu vou integrar de 0 a π sobre 2 ΔP R cosseno de θ de θ. Entendeu? Se eu for integrar somente a pressão, eu tenho que integrar ao longo de toda essa superfície aqui. E devido à simetria em relação ao eixo x, basta multiplicar por 2 que você obtém a parte de baixo também. Mas se eu, no lugar de P, eu integrar ΔP, que já considera a distribuição de pressão no segundo quadrante, né? Ou seja, ΔP vai ser igual a P1 menos P2, aí eu vou fazer minha integral de 0 a π sobre 2, de ΔP R cosseno de θ de θ. Viram isso? Viu isso, Paulo? Entendeu? Beleza? Ok. Agora, o ΔP eu posso calcular como sendo ρ vezes a aceleração vezes Δx, onde Δx é isso aqui, ó. A distância entre o ponto 1 e o ponto 2, a distância horizontal entre o ponto 1 e o ponto 2. Quanto é que, ou seja, Δx vai ser igual a 2R cosseno de θ. Quanto é que vale essa distânciazinha aqui, ó? Quanto vale isso aqui? Quanto vale isso aqui? Se esse ângulo aqui é θ e esse aqui também é θ, quanto é que vale esse comprimentozinho aqui? R cosseno de θ. Sempre que o espinho, sempre que o espinho. Logo, o Δx, que é a distância horizontal entre o ponto 1 e o ponto 2, vai ser duas vezes Δx, ou seja, Δx vai ser igual. Aliás, vai ser duas vezes R cosseno de θ, ou seja, Δx vai ser igual a 2R cosseno de θ, beleza? Entenderam? Entenderam o que é o Δx? Que ele é igual a 2R cosseno de θ. Agora eu vou pegar esse cara aqui, vou substituir aqui, tá? E aí o que eu vou obter? Eu vou obter aqui, vai ficar duas vezes ρ, o ponto, R cosseno de θ. Tá? Agora eu vou pegar isso e vou substituir aqui. E vou integrar. Tá? Observe que o R é constante ao longo da superfície do cilindro, né? E que o ponto, será que o ponto vai variar ao longo da superfície do cilindro?
Ou ele vai ser constante? A aceleração, na verdade, varia, né? Mas lembra das hipóteses iniciais? Nós vamos considerar que as propriedades, né, ao longo da superfície do cilindro vai ser igual ao valor calculado no centroide. Porque o cilindro ele tem diâmetro pequeno e comprimento unitário. Tá? Então, a gente vai assumir que as propriedades na superfície do cilindro são constantes, igual ao valor do centroide. Tá? Beleza? Então, o ponto vai sair fora da integral, o ρ vai sair fora da integral, o r vai sair, vai ficar cosseno ao quadrado, vai ficar cosseno vezes cosseno vai dar cosseno ao quadrado, vai ficar integral de cosseno ao quadrado, tá? Isso vai dar, fazendo essa integral, a força resultante agindo no nosso cilindro de comprimento unitário vai ser igual, ou seja, a força por unidade de comprimento vai ser igual a ρ vezes π vezes R2 vezes a aceleração, tá? Pergunta, o que é isso aqui? Hã? Na verdade mas ainda não chegamos lá. Vai ser, no caso do cilindro vai ser, tá? Mas no caso aqui é a massa deslocada, tá? Que é a massa de água, no caso, tá? Vezes π vezes R2 vezes 1. πr2 vezes 1 é o volume do cilindro unitário. Vezes a massa específica da água vai dar a massa de fluido deslocado, tá? A massa deslocada de fluido, tá? Então, essa é a massa deslocada de fluido. Ou seja, essa força causada pelo gradiente de pressão, pelo movimento de oscilação do escoamento, né? Cada passagem da onda, vai ser igual à massa deslocada vezes a aceleração, tá? Beleza? Ó, que legal, né? E veja que a gente está desprezando o fruto de Krylov, né? Como D sobre lambda é muito menor do que um, a gente viu que naquela animaçãozinha que o efeito de fração é pequenininho, a gente pode desprezar, né? E essa força que nós obtivemos aqui é o equivalente ao que é conhecido como força de fruto de Krylov. Ou seja, você não considerou a difração, você está considerando para o cálculo das forças somente o campo de pressão gerado pela passagem da onda, como se o cilindro nem lá tivesse, tá? Porque a gente está desprezando o efeito de fração. Beleza? Tranquilo? Tá? Agora, acontece que, né? Acontece que o corpo, o cilindro, ele é impermeável. Então, você tem lá abaixo da superfície livre, você tem lá um escoamento oscilatório, né? Como o cilindro ele é impermeável, veja que a gente continuamos desprezando o efeito de fração. Mas agora estou falando de outro efeito, o fato do cilindro ser impermeável. Então, ele vai causar uma perturbação ao escoamento, né? Abaixo da superfície livre. Tá legal? É, Como é que a gente calcula essa perturbação, né? Então, veja bem, quem é que está, quem é que simula, se você, lembrando lá do escoamento potencial, lembra que você combinando o escoamento uniforme com o dipolo, você gera um escoamento ao redor do cilindro, tá? Se você tirar o dipolo, o que que você tem? Um escoamento uniforme. Quando você coloca o dipolo, você perturba o escoamento e o resultado é que você tem o escoamento ao redor do cilindro, tá? Então, quem induz o campo de perturbação é o dipolo, tá? Então, você tem que, o que vocês fizeram na prova, né? Vocês são doutores disso aí, isso aí caiu na prova, tá? Calcular o efeito de massa adicional, né? Ou seja, o que que acontece? Como o cilindro ele é impermeável, ele vai exercer uma força ao escoamento, né? Ele vai exercer uma força ao escoamento, o escoamento vai se perturbar. Essa mesma força no sentido contrário, o escoamento vai exercer no cilindro, que é isso que a gente quer calcular, que seria a força de efeito de massa adicional.
tá legal? Então temos que calcular aqui a massa adicional. E nós, quando nós fizemos isso aí na teoria potencial, nós utilizamos nós calculamos a energia cinética do escoamento perturbado e igualamos a uma energia cinética equivalente, onde a massa é a massa hidrodinâmica e a velocidade é a velocidade do escoamento. Lembra disso? Vocês fizeram isso na prova? Quem acertou isso na prova? Isso cai na prova, né? Ninguém acertou. Isso é mais ou menos, né? Teve gente que acertou, sim. Um negócio que foi discutido em sala de aula, né? Tem exercício lá na lista de exercícios, e vocês erraram um negócio desse aí, né? Então, você tem aqui as componentes de velocidade induzidas pelo dipolo, né? Nós vamos integrar da superfície do cilindro a infinito, tá? Que é justamente o campo de perturbação, né, que a gente quer integrar, tá? A gente quer calcular a energia cinética do campo de velocidade de perturbação. Lá na primeira aula, no slide, alguém chegou a ver o slide 20 do primeiro período de 2025? Você viu, né? Essas equações aqui estavam erradas, cara. Eu fiz um copy-paste e botei, na verdade, o dipolo tridimensional. Eu peguei aquele caso que eu discuti em sala de aula, que era uma esfera, né? Fiz o copy-paste e joguei aqui, tá? Esse negócio de copy-paste é perigoso, né? Então, aqui já está corrigida, a transparência está corrigida. Mas aquela aula 20 lá, de 2025, primeiro período, eu errei nessas equações aqui, tá? Então, estou fazendo minha retratação publicamente, eu errei. Oi, o PDF? Sério? Oh, meu Deus do céu, tem que corrigir isso aí, então. Eu já corrigi aqui no meu computador, eu esqueci de corrigir, então, tá? Tá, vou corrigir. É o problema de você fazer copy-paste, né? E não pensar, né? Eu peguei lá, opa, é aqui mesmo, vou jogar aqui. Me ferrei, tá? Então, errei. Então, aqui você tem o campo de velocidade induzida pelo dipolo bidimensional, que é o caso que a gente usa no caso do cilindro, tá? Aí você pega esse VR, joga aqui, pega esse Vθ, joga aqui. A integral vai ficar bem simples, né? Porque vai ficar cosseno ao quadrado de θ e seno ao quadrado de θ vai ser igual a 1, vai desaparecer seno e cosseno, tá? E aí você vai ficar integral, né, de R2, R maiúsculo ao quadrado dividido pelo R minúsculo ao quadrado vezes U, tudo elevado ao quadrado integral de R de θ, tá? E aí isso aqui, você vai determinar essa integral aqui, não me lembro quanto é que deu do outro lado, mas a gente consegue aí calcular a massa hidrodinâmica, né? A massa hidrodinâmica, né, como o Crispim já tinha adiantado, vai ser πr2 vezes ρ, tá? Obviamente considerando um cilindro unitário, né? Porque o volume aqui vai ser πr2 vezes 1, né? Então vai ser o volume vezes a massa de fluido, vai te dar a massa deslocada. Tá? Portanto, a força hidrodinâmica vai ser igual à massa hidrodinâmica vezes a aceleração, tá? Então determinamos aqui. Veja que a estrutura, o cilindro, ele é impermeável, né? Então o fluido não consegue atravessar o cilindro. Então ele vai exercer, ele vai ter que sair fora, né? Ele vai ter que se desviar da estrutura, e significa que a estrutura está exercendo uma força ao fluido, tá? Que vai causar perturbação. Essa mesma força é exercida pelo fluido sobre a estrutura, que é o que a gente está calculando aqui, que vai ser o nosso Fx2. Vai ser igual à massa hidrodinâmica vezes a aceleração, tá? Portanto, a força resultante vai ser dada pela soma dessas duas forças aí. A força causada pelo gradiente de pressão e a força do efeito de massa adicional. Beleza? Isso tudo segundo a teoria potencial, tá, pessoal? Teoria potencial. Então, a força resultante vai ser a soma das duas, né? Você vai pegar essas duas aqui, vai somar, tá aqui a força resultante, tá legal? Que o Journet chama de força de inércia, tá? A força de inércia
vai ser igual a duas vezes πr2 ρ vezes a derivada temporal da velocidade, tá? Agora, tá vendo esse 2 aqui? Tá vendo esse 2 aqui? Isso vem aqui porque você tem um aqui, né? E você tem um aqui, né? E aí um mais um vai dar 2. Esse resultado aqui, associado aqui ao gradiente de pressão, ele mais ou menos que bate com o experimental, tá? É bem próximo do experimental. Mas esse efeito de massa adicional aqui, ó, essa força resultante do efeito de massa adicional, não bate muito com o experimental. Alguém sabe me dizer por quê? Alguém poderia me dizer? Com o vasto conhecimento que vocês adquiriram na P2, na P1, alguém pode me explicar por que essa força aí de massa adicional, ela não bate bem com o experimental? Descolamento, camada Crispim, pô, pelo amor de Deus, será que só o Crispim se responde aqui, pô? Só o Crispim está estudando? Descolamento da camada limite. Porque o que nós utilizamos aqui teoria potencial. Nos dois casos aqui, nós utilizamos teoria potencial. Teoria potencial não captura o descolamento da camada limite. Você sabe que o cilindro é um corpo rombudo, você vai ter descolamento da camada limite. E isso, obviamente, vai alterar o campo de velocidade de perturbação, tá? Que vai alterar a massa adicional. Tá? Então, é por isso que no lugar daquele 2, o pessoal usa esse coeficiente Cm aqui, ó, que vai ser igual a 1 mais o coeficiente de massa adicional, tá? No lugar do 2, eles colocaram ali o coeficiente de massa adicional, no lugar do 1, desculpa, tá legal? E esse Cm é chamado de coeficiente de inércia, tá? Coeficiente de inércia. E aí, portanto, a força de inércia, né, vai ser igual a quê? Em vez de ter aquele 2, nós vamos colocar aqui o Cm, né? Vai ser igual a ρπ Cm vezes R2 vezes a aceleração, né? E aí, ou você pode escrever também dessa forma, lembrando que R é igual a D sobre 2, né? Substituindo aqui no lugar do R2, você vai chegar a essa versão aqui, que é a força de inércia vai ser igual a ρ vezes π sobre 4, Cm D2 vezes a aceleração, onde Cm é 1 mais o Ca. De 1 vem lá daquela forma, daquela força de gradiente de pressão na direção x, e o Ca é o coeficiente de massa adicional, tá? Agora, atenção, hein? Só o Crispim vai responder essa, hein? O resto da turma vai ficar boiando aí. Imagina a situação. Nesse caso aqui, você tem o cilindro parado e o escoamento oscilatório, cada passagem da onda, tá? Agora imagine que você tem a situação em que você não tem onda, o mar está em repouso e você está movimentando o cilindro. Você está movimentando o cilindro, tá? A força vai ser igual? Ele diz que não, que ainda mais. Você? Você supõe que não. Hã? Não vale olhar a transparência, pô. E aí? Vai ser igual? Não vai ser igual? Não vai ser igual, tá, pessoal? Não vai ser igual. Essa nem o Crispim acertou, hein? E por que não vai ser igual? Eu, por que não vai ser igual? Isadora tá querendo falar, vai. Fala, Isadora. Sim, é por aí. É, ali na verdade, naquele caso, a força seria a mesma.
tá? Ou você com o cilindro parado ou o escoamento vindo, tá? Ali a força seria a mesma. Ali é uma questão de perspectiva. Se você, se o escoamento está parado e você está do lado de fora e você vê o cilindro se deslocando, o que você vai ver é só a perturbação. Mas se você estiver em cima do cilindro, acompanhando o cilindro, aí você vai ter duas componentes, a perturbação e mais o escoamento de fora. Mas a força é a mesma, tá? Aqui não vai ser por quê? Porque você não tem o gradiente de pressão. Você não tem aceleração. Porque o escoamento está parado. O fluido está parado. Você só está movimentando aqui. Então você só vai. Ali você só vai ter o efeito de massa adicional. Tá? Tá legal? Boa pegadinha, né? Agora, até agora falamos, usamos teoria potencial. Tá? Mas se a gente quer aproximar lá dos resultados experimentais, a gente tem que considerar efeito viscoso, né? Temos que considerar efeito viscoso. E a gente vai considerar aqui, calculando a força de arrasto, né? A gente sabe que a força de arrasto, no caso do escoamento permanente, é meio de ρ vezes o coeficiente de arrasto, vezes o diâmetro, vezes 1, né, que é comprimento unitário, com infinito ao quadrado, né? No caso do escoamento permanente. No caso do escoamento não permanente, agora veja o seguinte: no caso do escoamento permanente, o escoamento não muda de direção, tá? Ele só está numa direção. Na direção do sentido positivo, logo a força de arrasto vai estar no mesmo sentido do escoamento, tá? Mas no escoamento oscilatório, o escoamento está mudando de direção, portanto a força tem que mudar de direção também, tá? Então no caso aqui, intuitivamente, você diria, não, eu vou aplicar isso para o caso não estacionário, simplesmente botando aqui o zinho ao quadrado, tá? Mas aí, para você levar em consideração a mudança de direção da direção do escoamento, né, e a força tem que estar na mesma direção do escoamento, por isso que em vez de você botar u ao quadrado, a melhor coisa a fazer é você pegar u e multiplicar pelo módulo de u, tá? Que aí você leva em consideração a mudança do sentido da força junto com a velocidade. Entendeu, Sandro? Percebeu a jogada? Se você botar u ao quadrado, você não vai estar levando em consideração no cálculo da força a mudança de direção da força. Se você colocar U vezes módulo de U, você vai o sinal da força vai ser igual ao sinal da velocidade, tá? Beleza? Tranquilo? Entenderam por que que é U vezes módulo de U? Agora, obviamente que esse CD aqui, será que ele vai ser o mesmo no caso do escoamento permanente? Não, não vai ser, tá? Não vai ser. Tá legal? E aí ele tem que ser determinado experimentalmente. Tá legal? Bom, no caso do permanente também é determinado experimentalmente, mas não vai ser igual. Tá? Não vai ser igual porque aqui você tem um escoamento oscilatório. E aí você tem finalmente aqui a equação de Morrison, né? Equação de Morrison. Famosa equação de Morrison. Aqui você tem a força de inércia, né? E aqui você tem a força de arrasto. Para você calcular a força resultante devido à passagem de uma onda numa estrutura cilíndrica, né, de comprimento unitário. Tá legal? É, obviamente, agora a gente tem que determinar o coeficiente CM e CD, né? Temos que determinar os coeficientes CM e CD. Agora, obviamente que esses coeficientes CM e CD são funções de alguns parâmetros adimensionais, né? A gente tem que tentar achar quais são os parâmetros adimensionais que realmente influenciam significativamente esses coeficientes. CM e CD. Obviamente que o número de Reynolds, né, já que uma vez que o escoamento é viscoso, o número de Reynolds para escoamento permanente seria o infinito vezes o diâmetro dividido por Ni, que é a viscosidade cinemática. No caso do escoamento oscilatório, né, em vez da velocidade do escoamento aqui, a gente vai colocar a amplitude da velocidade oscilatória, tá? O A. Tá? Então é assim que a gente calcula essa versão de número de Reynolds que a gente utiliza aqui no caso
do escoamento oscilatório. Ou seja, o número de Reynolds vai ser igual à amplitude da velocidade vezes o diâmetro dividido pela viscosidade cinemática. Será que o número de Froude ele é importante para você calcular o CMCD? Tá, no caso do escoamento permanente, o número de Froude seria o infinito dividido pela raiz quadrada de G vezes o diâmetro. No caso aqui, como o escoamento é oscilatório, no lugar de um infinito, a gente vai simplesmente colocar a amplitude da velocidade oscilatória. Tá legal? Agora, veja que o número de fluid ele tem influência na superfície livre, tá? Na superfície livre, na formação de onda. Tá legal? E no cilindro, tá? No cilindro, a maior parte do cilindro está bem abaixo da superfície livre, né? A maior parte do cilindro está abaixo da superfície livre, ou seja, o número de fluidos tem pouca influência, tá? Tem pouca influência lá nas forças agindo em toda a estrutura cilíndrica, né? Imagina que você tem a estrutura vai do leito do mar até a superfície livre, tá? Obviamente que o efeito da superfície livre, das ondas ali, em toda a extensão do cilindro é pequena, tá? Então, portanto, o número de fluid não tem uma importância muito grande, tá? Não é um parâmetro dimensional para a gente levar em consideração no cálculo de CM e CD. Número de Culligan e Carpenter. Número de Culligan e Carpenter. Esse número Kc é dado pela amplitude da velocidade vezes o período dividido pelo diâmetro. Eu vou ler isso aqui para vocês aqui. Culligan e Carpenter em 1958, hein? Oh, não tinha nem nascido. Determinaram os valores de CM e CD para vários cilindros no escoamento oscilatório. Eles descobriram que seus dados poderiam ser plotados razoavelmente em função do parâmetro adimensional, hoje conhecido como número de Culligan e Carpenter, famoso número de Kc. Tá legal? Então já vemos. Temos aqui o número de Kc e o número de Reynolds, que são importantes para o cálculo do CMCD. O número de Froude tem pouca influência. Tá? Módulo de Iversen. Até mesmo antes do trabalho de Culligan e Carpenter, Iversen e Baillet, em 1951, né, sugeriram o uso do módulo de Iversen para o escoamento oscilatórios. Entretanto, o Kc é mais utilizado. Na verdade, esse Iversen é inverso do Kc, né, inversamente proporcional ao Kc. O número de Iversen é a aceleração, a amplitude da aceleração vezes o diâmetro, tudo dividido pela amplitude de velocidade ao quadrado, que no frigir dos ovos, esse número de Iversen vai ser igual a 2π sobre Kc. Tá? Então, é equivalente ao esse número de Iversen, módulo de Iversen, é equivalente ao número de Kc. Então, portanto, está explicado aí porque o Kc é mais utilizado. Beta de Sarpkaya. Sarpkaya e Isaacson, em 1981, realizaram vários experimentos usando um tubo em U para gerar um escoamento oscilante. Eles concluíram que o parâmetro beta era conveniente para plotar seus resultados experimentais para escoamentos oscilantes. Tá? Ou seja, beta igual a diâmetro ao quadrado dividido por μ vezes o período, que, na verdade, acaba sendo igual à razão entre o número de Reynolds e o número de Kc. Tá? Obviamente que a rugosidade adimensional ou relativa também é importante. A rugosidade na superfície da estrutura cilíndrica é importante, né? Epsilon é a rugosidade, D é o diâmetro, então epsilon sobre D, né, é um parâmetro importante a ser considerado. É um parâmetro adimensional importante a ser considerado. Aqui você tem os resultados obtidos por Sarpkaya e Isaacson, tá? Em 1981. No eixo Y aqui você tem o CM, no eixo X você tem o número de Kc e o beta como parâmetro aqui, ó. Você tem o beta, vários valores de beta aqui. Para cada valor de beta você tem uma curva diferente, tá? Então mostra esse beta aí, ele tem um efeito bastante considerável aí no coeficiente de inércia. Da mesma forma, aqui no eixo Y você tem coeficiente de arrasto,
No eixo X aqui você tem o número de Kc, e aí você tem também várias curvas em função do número beta, né? O índice beta aqui, tá? Beleza? Então isso aí tudo obtido experimentalmente, tá, pessoal? Claus, em 1992, sugeriu valores dos coeficientes de arrasto e inércia dados na tabela abaixo, tá? Então você tem aqui para Kc menor do que 10, para Kc maior ou igual a 10, você tem o CD e o CM, tá, né? Em função aqui do número de rendas. Para número de rendas menor do que 10 a quinta, você tem esses valores aqui de CD e CM, né? E para número de reinos maior do que 10 a quinta, tem aqui os valores de CD e CM, tá bom? Forma bastante prática aí de você obter os valores de CD e CM. Os valores sugeridos pela DNV em 1989, né? Para os coeficientes CM/CD. Então, esse aqui é o que eu uso aqui na prova, tá? Aprenda a usar esse gráfico aqui, porque ele vai ser usado na prova, tá legal? Você tem aqui o coeficiente CM, coeficiente inércia, em função do número de Kc, tá? E aqui você tem o efeito da rugosidade, né? Aqui você tem para smooth cilindro, cilindro liso, tá? Smooth, tem cara que me pergunta na prova o que que é smooth, tá? É cilindro liso, liso, smooth, tá? Rugosidade 1 para 1000. Presta atenção, porque na prova eu vou escolher um desses casos aqui, tá? Rugosidade 1 para 100 e aqui rugosidade 1 para 20, tá? E esse segundo gráfico aqui você tem o coeficiente de arrasto em função do número de Kc, tá? Para diferentes superfícies, né? Você tem aqui para rugosidade 1/20, rugosidade 1 para 100, rugosidade relativa 1 para 1000 e aqui você tem para cilindro liso, smooth, tá? É isso aqui que eu vou cobrar na prova para vocês, tá? É, American Petroleum Institute, API, bem como a Society of Naval Architects and Marine Engineers, S-Name, né? Possuem as abordagens mais simples de todas, conforme a tabela abaixo. Então, você tem aqui valores de CMCD para cilindro superfície lisa e aqui com superfície rugosa, para qualquer que seja a rugosidade, tá? Então aqui você tem os valores de CD e CM para superfície lisa ou rugosa. Beleza? Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida aí? Qualquer coisa, chegue em casa, né? Dá uma... Assiste o vídeo, né? Assiste o vídeo, dê seu like, comentários, tá? Comentários sinceros, tá? Por favor, pessoal. Comentários, não exagere, não exagere. Sinceros, tá? Para vocês fixarem, né, o que foi estudado hoje aqui em sala de aula, tá? Esse exercício nós comentamos na aula passada, não foi? Tá? Então vamos pular ele aqui. Ah, eu pedi para a monitora resolver isso aqui na sexta-feira, tá? Hã? É sexta-feira agora. Agora, essa questão aqui vai cair na prova. Essa aqui vai cair, tá? É exatamente essa, tá? Isso é professor, né? Professor bonzinho, né? Depois vocês falam mal de mim aí, que eu sou mal, tá? Hã? Lista 2, né? Lista 3. Tá lá no final da lista 3, tá? Eles dizem o seguinte: uma onda regular de comprimento de onda lambda igual a 50 metros e altura da onda, 3 metros, tá? Incide sobre o pilar de uma ponte de seção circular com diâmetro 1, diâmetro unitário, tá? Altura do pilar, 15 metros. E rugosidade relativa, 0,01, tá? Utiliza a equação de Morrison e os gráficos da DNV
para calcular a força agindo sobre o pilar numa lâmina d'água de 10 metros, tá? 10 metros. Plote a força de inércia, a força de arrasto e a força total em função do tempo. Discretize a coluna em 10 elementos, tá? Obviamente que na prova eu não vou pedir para você discretizar em 10 elementos, no máximo 3, tá? No máximo 3 elementos, tá? 2, 3 ou 4, máximo 4. Então nós temos aqui o lambda, né? Temos o comprimento de onda, temos a altura da onda, temos o diâmetro, é, a profundidade da lâmina d'água 10 metros, rugosidade relativa 0,01. Vamos discretizar então a nossa coluna em 10 elementos, tá? Em 10 elementos, né? E nós vamos aplicar a fórmula de Morris para cada elemento separadamente. Tá legal? Só que a, o comprimento de cada elemento não é unitário, tá? Então, para você obter a força agindo em cada elemento, o que que você tem que fazer? Você tem que multiplicar essa força por unidade de comprimento, multiplicar pela altura de cada elemento de cilindro, entendeu? No caso aqui, multiplicar por 1 metro, certo? Não esqueça de fazer isso. O pessoal na prova esquece, né, de multiplicar pelo ΔH. Não necessariamente vai ser 1 metro, né? No caso aqui foi. Tá? Oi? Então, formulário. Você tem aqui a definição aqui do número de Coulomb e Carpenter. Você tem aqui a fórmula de Morrison, a equação de Morrison, né? Você tem aqui o módulo, aliás, a amplitude da onda, amplitude da velocidade, tá? E aqui você tem a velocidade, tá? A velocidade é amplitude vezes cosseno de ômega t. E eu peço para você calcular a força resultante, força de inércia, força de arrasto e a força total, né? Então, isso aqui a monitora vai resolver na sexta-feira, mas eu vou dar uma visão para você, passar a visão para vocês, tá? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é calcular o período, né? Porque você precisa calcular o KC, você precisa do período, tá certo? É, o zeta A você tem, o ômega você não tem. O K você tem porque você tem o lambda. O H você tem, Z é a coordenada de cada elemento, centroide de cada elemento, tá? Então precisamos calcular o período, né? E a frequência angular. Para fazer isso, nós vamos recorrer à, à relação de dispersão, tá? A relação de dispersão, tá certo? Para calcular o ômega. Então o K vai ser 2π sobre lambda, ou seja, 2π sobre 50. Isso vai dar 0,1257 radiano por metro. Os casos decimais é o suficiente. Eu não sei por que que eu deixei 4 aí, tá? E aí você conhece o K, conhece o G, conhece o H, podemos calcular o ômega. O ômega vai ser igual a 1,024 radiano por segundo, tá? E aí, portanto, o período, né, é 2π sobre ômega, vai ser igual a 2π sobre 1,024, isso aqui vai dar período igual a 6,133 segundos, tá? Então, a primeira coisa que você tem que calcular é usar a relação de dispersão para calcular o período, né? Agora, é, como é que a gente calcula a força resultante? A gente vai aplicar a equação de Morrison para cada elemento de cilindro aqui, tá? Para cada elemento de cilindro. Precisamos das coordenadas, né, dos centróides. Bom, essa aqui é a fórmula de Morrison. O que que eu tenho que fazer? Para calcular a força num elemento qualquer, num elemento qualquer, isso aqui vai ser igual a quê? A força por unidade de comprimento vezes o ΔH, tá? A força por unidade, fórmula de Morrison, né? Equação de Morrison multiplicado pelo ΔHI. Né? Não necessariamente o ΔH tem que ser constante. Você pode fazer ΔH diferentes, tá? E fazer o somatório para calcular a força resultante, né? Ou seja, a força total vai ser o somatório de I variando de 1 até N, se você dividir um N elementos, de tudo isso aqui, tá? Ou seja, π sobre 2, ρ vezes coeficiente de inércia do elemento I, D2,
Aceleração do elemento I no centroide I, ΔHI, mais meio de ρ. C, coeficiente de arrasto do elemento I, vezes o diâmetro, vezes a velocidade do elemento I, vezes o módulo da velocidade no elemento I, vezes ΔH. Tá? Observe que a, a velocidade e a aceleração vão variar, né? Porque as amplitudes da velocidade, as amplitudes da velocidade e da aceleração variam com a profundidade, né? Olha aqui, ó. Cadê? Tá. Tá vendo aqui a amplitude da velocidade? Ela varia com a profundidade, tá? Então você tem para cada elemento você tem que calcular. O ômega vai ser o mesmo. A amplitude da onda é a mesma. O K é o mesmo. O H é o mesmo. Quem vai variar de um elemento para o outro é o Z, coordenada Z, tá? É, bom, aqui eu peguei e substituí aqui a velocidade, substituí aqui a velocidade, aqui, ó. Substituí essa velocidade aqui, tá? E substituir a aceleração aqui, tá? Substituindo, nós vamos chegar a isso aqui, que a força total vai ser igual a menos somatório de I variando de 1 até N, de alfa I, seno de ômega t, o seno de ômega t é o mesmo para todos os elementos, dá para botar em evidência, mais somatório de I variando de 1 até N, de beta I, cosseno de ômega t, cosseno de ômega t, módulo de cosseno de ômega t, tá? Que aqui você está calculando o módulo da velocidade. Então, a velocidade é a amplitude da velocidade vezes cosseno. A amplitude da velocidade é positiva, sai para fora do valor absoluto, vai ficar só em cosseno. Tá? Onde αi vai ser igual a π sobre 2, ρ vezes cni, d2, ômega, vezes a velocidade no elemento i, vezes ΔHi. E o beta-i vai ser igual a meio de ρ, cdi, vezes d, que é o diâmetro. O que eu estou fazendo aqui, gente? Ah, não, tá certo, tá certo. Vezes a amplitude da velocidade ao quadrado, vezes ΔHi. Tá legal? Porque a amplitude da aceleração é isso aqui, gente. Olha aqui, ó. A amplitude da aceleração. É a velocidade, a amplitude da velocidade vezes ômega, né? Então, por isso que continua aqui, onde você tinha aqui a aceleração, vai ficar realmente, vai aparecer a amplitude da velocidade vezes o ômega, tá? Tá certo? O sinal de menos eu deixei aqui fora da aceleração, tá? Beleza? Tranquilo, Paulo? Bom, a ideia é você preencher essa tabelinha aí, tá? Você tem que preencher essa tabelinha. Aí eu forneço ela na prova. Mamão com açúcar, né? Mamão com açúcar, né? Então, como eu disse, a coluna ela tem a lâmina d'água, a profundidade da lâmina d'água é de 10 metros, e eu dividi a coluna em 10, tá? Então, eu vou ter 10 elementos de comprimento unitário. Logo, o centroide do primeiro elemento lá em cima vai ser igual a quê? Quanto? Errado. Menos. Aí já ia. Cara, você errou, isso errou a questão toda. Tá tudo errado, tá? Aí não adianta chorar, tá? Não pode errar. Bom, a coordenada do primeiro elemento é menos meio, do segundo é menos um e meio, né? Porque ele está 1 metro abaixo, né? Menos um e meio, depois do terceiro elemento, menos 2,5 até o último elemento. Eu nem atendo, cara. Não atendo mais número que eu não conheço. Bom, a primeira coisa que você tem que calcular é a amplitude da velocidade. Por que você tem que calcular a amplitude da velocidade? Porque você tem que calcular o kc, pô. Cadê o kc? O kc vai ser a amplitude da velocidade do elemento I vezes o período dividido pelo diâmetro. Então você tem que calcular a amplitude da velocidade para cada elemento. Calcula aqui, tá? Beleza? E aí você calcula o kc, ó. Você tem o período, você tem a amplitude da velocidade, tem o diâmetro, você vem e calcula o kc, tá?
Com KC, você entra lá nas curvas da DNV, calcula o CM, calcula o CM, calcula o CD, tá? Para rugosidade lá do enunciado, tá? Então você vem aqui, calcula o CM, calcula o CM e calcula o CD. E aí, é só calcular o alfa I e o beta I, tá? Calcula o alfa I, né? Calcula o alfa de cada elemento, calcula o beta de cada elemento, tá? E faz o somatório, multiplica pelo seno, faz o somatório dos alfas, troca o sinal, multiplica pelo seno, faz o somatório dos betas e multiplica por cosseno de ômega t vezes o módulo de cosseno de ômega t, tá? Fácil? Então, o nível tá bom? Não. Esse aí, tá bom? Esse é padrão Panru? Padrão Panru. Ah, porque ele criticou relaxação lá, ele falou, não, isso aí é muito elementar. Isso é muito elementar para mim. Aí o cara me força a fazer uma questão. O pessoal tá amando, o pessoal de métodos está amando o Panru. Beleza? Aí eu preenchi lá a tabelinha, né? Obviamente que eu tenho um programinha Fortran para fazer isso, né? E aí plotei aqui no TechPlot, né? O vermelhinho é a força de inércia, o verde é arrasto, né? E o total é azul, tá? Ok? Na prova eu não vou pedir para você plotar, mas eu vou pedir para você calcule a força no instante 20 segundos, 15 segundos. Isso. Não, não. No enunciado eu vou pedir para você calcular determinado tempo, tá? Beleza? Ah, pessoal, como está muito cedo, eu não vou dispensar vocês tão cedo assim, tá? Então, vamos calcular a velocidade. Cada um calcula uma velocidade, por favor. Um, dois, temos quatro, cinco, seis, sete, oito. Cada um calcula oito velocidades aí, né? Você calcula do elemento um, você do elemento 2, o Crispim, você do elemento 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá? Enquanto isso, vou me despedir aqui dos meus telespectadores, né? Os meus seguidores e meus haters. Obrigado por terem participado da aula de hoje. A próxima aula só na quarta-feira que vem, tá? Vou encerrar aqui a gravação. Ok, pessoal, muito obrigado aí por assistir a nossa aula.